O quanto você é responsável pelo que está acontecendo no seu casamento hoje? Esse questionamento ele cabe para alguns tipos de relacionamentos em que a interação entre marido e mulher se tornou uma interação não muito saudável, onde apenas um exerceu o protagonismo, apenas um tomou as decisões, apenas um assumiu as responsabilidades. E isso acontece de forma às vezes muito comum, às vezes até ligada ao perfil de uma ou de outra pessoa, onde uma é mais tímida e a outra é mais agressiva. E no decorrer do tempo, aquela relação, as diferenças comportamentais de um e do outro, acabou fazendo com que essa pessoa mais ativa, essa pessoa mais para frente, mais decidida, acabando assumindo as responsabilidades diretas dessa relação. Acabou tomando a decisão sozinho ou sozinha, acabou avançando e a outra pessoa ficou numa zona de conforto, ficou no lugar onde pareceu para ela em alguns momentos um lugar confortável. Ah, deixa fulano ir, deixa fulana ir. Ela é boa nisso, ou ele é bom nisso. E essa pessoa foi estabelecendo uma prática que acaba sendo muito comum nos relacionamentos, a omissão. E a omissão, às vezes, colocam as pessoas no lugar da vitimização. Com o tempo, depois de um bom tempo, essas pessoas acabam olhando para aquele que está fazendo, para aquele que está realizando e errando, lógico, porque as pessoas que dão a cara a tapa acabam fazendo coisas erradas porque elas são ousadas. Não estou aqui defendendo aquele que sempre faz besteira por maldade, por dolo, para prejudicar o outro. Mas eu estou aqui fazendo algumas pessoas questionarem o seu papel dentro do seu relacionamento conjugal. Porque às vezes a disfunção, ela não vem apenas da complicação de um dos cônjuges, da dificuldade que essa pessoa está apresentando, do excesso de nervosismo, do excesso de agressividade. Às vezes, a dificuldade dentro daquela relação, ela é pontual, vinda de uma dificuldade de alguém se posicionar naquela relação e contribuir para que nos momentos de conflito hajam duas pessoas resolvendo entre si os problemas que aquela relação precisa a serem resolvidas. E você colocar essa responsabilidade completamente na mão de uma outra pessoa, ou talvez hoje não, mas talvez o seu histórico, a vida inteira em que vocês estiveram juntos, sempre coube essa pessoa resolver, essa pessoa tomar decisões. E no início foi muito legal, no início foi bastante gostoso, só que essa pessoa começou a falhar, ela começou a errar, ela começou a tropeçar, e em nenhum momento você teve de repente a capacidade ou a flexibilidade de ir lá intervir, auxiliar. Você na verdade não sabia o que fazer também, e isso foi acontecendo continuamente, e hoje essa situação ou algumas situações se tornaram insustentáveis dentro da relação, e às vezes só um é culpado. E quando isso acontece, onde existe o vilão e o mocinho dentro da relação, é muito difícil que essa relação ela conquiste um status de ressignificação entre o casal. Então é preciso que haja uma autoconsciência, uma autoavaliação, para que ambos consigam, de preferência juntos, reagirem ao conflito que às vezes se tornou um câncer dentro do relacionamento conjugal. É preciso assumir suas responsabilidades, assumir suas culpas, seus erros, suas tentativas frustradas, e trazer para esse diálogo
o arrependimento, trazer para esse diálogo a consciência dos seus erros, das suas falhas. E de repente, quando se começa a construir novas possibilidades, novos arranjos relacionais dentro desse casamento, a paz comece a vigorar. Talvez não a paz, talvez a paz seja o resultado, a consequência de tudo que vocês conseguirem trabalhar juntos. Mas a luz no final do túnel provavelmente começa a surgir. Começa a surgir uma coisa que poucos casais conseguem estabelecer nos momentos de mais atritos, de mais crise dentro da relação, que é a esperança. A esperança de que algo que está num momento, num estágio final, num estágio mortal, nós olharmos, termos a capacidade de olhar e ver que existe ainda uma fagulha de esperança para aquilo ali. Por menor que seja, mas se eu acreditar, se eu confiar nessa pessoa que eu já confiei há muitos anos atrás, mas que hoje me parece que essa pessoa está tão longe de ser aquela pessoa que eu conheci lá no começo, se eu começar a enxergar suas potencialidades, porque essa pessoa tem algum tipo de potencialidade, mas a relação ela foi ficando tão desgastante, ela ficou tão frustrante, que algumas pessoas passam a ver somente as debilidades, somente os pontos ruins. E talvez seja a hora de se sentar, de se conversar, de abrir o coração e investigar, mapear em que momento os dois tropeçaram. Um pelo excesso e talvez o outro pela falta. E quando se tiver maturidade para se levantar essas potencialidades, essas debilidades, assumindo suas respectivas responsabilidades, porque nunca a culpa é de um só. Mas ele é muito grosso, ele é muito estúpido, ele é muito isso, ou ela é muito estúpida, passa por cima igual um trator. Mas aonde você estava quando esse trator começou a dar as primeiras avançadas? Quando esse trator começou a passar por cima, como que você reagiu no início? Será que se você desde o início fosse estabelecendo limites, fosse estabelecendo algumas situações que se soassem como condições, será que essa pessoa teria ido tão longe? Será que hoje você estaria aí no seu lugar, talvez até de vitimização, colecionando as dores, as amarguras, as frustrações que hoje são tão nítidas em você? Será que esse casamento chegou aonde chegou por causa só de uma pessoa? Ou houve omissão, ou houve falta de habilidade de se chegar a um determinado momento, olhar para si e falar assim, olha, eu posso fazer alguma coisa por esse relacionamento, mas eu garanto, talvez não esteja tarde, talvez não seja totalmente o fim, talvez, provavelmente, se você reagir com sabedoria, com discernimento, que provavelmente tenha te faltado durante anos, aí sim, essa relação ela começa a ter um novo significado e se começa ali a se estabelecer uma nova conversa, um novo direcionamento e novos acordos que possam trazer mais vida para essa relação e, consequentemente, tirar essa relação do caos, da tempestade e levar para um lugar de paz, onde você possa construir uma nova conexão com o seu cônjuge. Um grande beijo para você. Se você curtiu, se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com os seus melhores amigos. Um beijo para vocês e até amanhã na nossa live às 9 horas da noite. Tchau!